Canal Fique Bio apresenta, capítulo 8, Níveis de Organização e Sistemas do Corpo Humano. Neste capítulo vamos conhecer as formas de organização das células em diferentes seres vivos, sobretudo no ser humano. Nos próximos capítulos estudaremos o sistema nervoso, os órgãos dos sentidos e os sistemas de sustentação e movimento. Esses sistemas, em conjunto com outros, promovem a interação dos animais com o ambiente. Níveis de organização nos animais. Você já pensou como as células, estruturas tão pequenas, podem fazer grandes ações, como levantar objetos? Conforme veremos com mais detalhes no capítulo 11, os músculos são formados por células que podem se contrair de forma organizada, movimentando partes do corpo, como os braços e as pernas. Assim como as células dos músculos, as demais células dos organismos multicelulares se reúnem em grupos denominados tecidos, desempenhando funções específicas. Nos animais, encontramos os tecidos musculares, responsáveis pelos movimentos do corpo, os tecidos de sustentação, que formam os ossos, os tecidos nervosos, que participam da coordenação dos movimentos, entre outros. Os tecidos podem agrupar-se e formar um órgão. Um exemplo de órgão presente em alguns animais é o estômago, formado por várias camadas de tecido, uma delas reveste e protege o estômago por dentro, é o tecido epitelial. Esse tecido, além de revestir o órgão, produz substâncias que realizam a digestão, denominadas enzimas digestivas. Outra camada é formada pelo tecido conjuntivo, que contém os vasos sanguíneos, e uma terceira camada é formada pelo tecido muscular, capaz de se contrair e ajudar a misturar os alimentos com as substâncias que realizam a digestão. Outro exemplo de órgão é a pele. A parte que você vê da pele é formada por um tipo de tecido epitelial, a epiderme. Abaixo dela, há outro tecido do tipo conjuntivo, chamado derme. Veja a figura. Além da derme, outros tipos de tecido conjuntivo no corpo humano são o tecido ósseo e a cartilagem, que é um tecido resistente e flexível encontrado, por exemplo, na orelha externa e no nariz. O sangue também é um tipo de tecido conjuntivo. Um grupo de órgãos que trabalham em conjunto na realização de funções específicas constitui um sistema. Na maioria dos animais, por exemplo, o coração e os vasos sanguíneos compõem o sistema cardiovascular, ou circulatório, que impulsiona o sangue e o conduz pelo corpo. O coração, as artérias e as veias estão presentes em todos os vertebrados, animais com coluna vertebral, como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Veja a figura 8.6. Também podemos encontrar um sistema com funções semelhantes em alguns dos animais conhecidos como invertebrados, animais que não apresentam coluna vertebral, como as minhocas. Em outros invertebrados, como os corais ou os vermes parasitas, esses outros sistemas podem estar ausentes. A boca, o esôfago, o estômago, o intestino e mais alguns órgãos associados às glândulas salivares, ao fígado e ao pâncreas formam outro exemplo de sistema, o sistema digestório, responsável pela digestão dos alimentos e absorção dos nutrientes. A figura representa os níveis de organização que geralmente aparecem em organismos multicelulares. As células formam tecidos, que por sua vez formam órgãos. Os órgãos atuam em conjunto formando sistemas que compõem um organismo, como o mico-leão dourado. Esse animal é um mamífero, assim como os gatos, os cães e os seres humanos. Os mamíferos apresentam muitas similaridades na organização de seus sistemas, mas também têm características únicas. Segundo, níveis de organização nas plantas. As plantas são bem diferentes dos animais, mas também são organismos que apresentam células organizadas e com variadas funções. Você conhece órgãos ou outras estruturas das plantas? Observe a figura e pense nas plantas que fazem parte da sua alimentação. Que partes delas você consegue reconhecer? Quais folhas e frutos você consome em suas refeições? Quais são as raízes e os caules? Tanto as plantas como os animais utilizam o gás oxigênio para respirar. Mas, diferentemente do que ocorre com os animais, que precisam ingerir outros seres vivos ou produtos derivados deles para se nutrir, as plantas produzem açúcares por meio da fotossíntese. Esses açúcares são usados na produção de outras substâncias, além da nutrição da planta. Assim, enquanto a maioria dos animais tem órgãos e sistemas que lhes permitem movimentar-se e procurar alimento, as plantas não dependem do movimento para absorver nutrientes, água, sais minerais, gás carbônico e energia, luz do sol, mas apresentam estruturas específicas para fixação no solo, para a sustentação e para a realização da fotossíntese, por exemplo. Os frutos participam da reprodução de muitas plantas.
No 8º ano veremos com mais detalhes como ocorre a reprodução dos principais grupos de plantas. As plantas apresentam diferentes partes que desempenham variadas funções. A raiz das plantas é o órgão que fixa o vegetal no solo e absorve água e sais minerais. O caule sustenta as folhas e as mantém geralmente em posição elevada, o que possibilita a captação de luz, necessária para a fotossíntese. Além disso, ele leva os açúcares produzidos principalmente nas folhas para toda a planta. As folhas também são órgãos que fazem parte das plantas. Nesses órgãos, as células se organizam em tecidos com funções específicas, como a realização da fotossíntese. Existe ainda outro grupo de células que forma os tecidos responsáveis pelo transporte de compostos nas plantas. Há 2 tipos principais de tecidos que compõem o sistema vascular das plantas. Um deles transporta água e sais minerais retirados do solo pela raiz e pelo caule até as folhas, e o outro distribui os açúcares produzidos principalmente nas folhas durante a fotossíntese às demais células da planta. Terceiro, sistemas do corpo humano. Agora que você já sabe que os seres multicelulares se organizam em diferentes níveis, vamos investigar modelos para compreender a organização complexa dos principais sistemas do corpo humano. Os sistemas serão estudados e representados separadamente, mas não se esqueça de que eles trabalham em conjunto o tempo inteiro, mantendo o funcionamento do organismo. Sistema digestório. O ser humano, assim como os outros animais, precisa se alimentar de plantas ou de outros organismos para manter suas funções. Você sabe o que acontece com os alimentos que nós consumimos? O sistema digestório é responsável pela digestão dos alimentos e a absorção dos seus nutrientes. A passagem por esse sistema começa na boca, onde os dentes cortam e trituram os alimentos. Além dos dentes, que outras partes do sistema digestório você conhece? Esse sistema é formado por um tubo principal associado a glândulas. As glândulas salivares, por exemplo, lançam da boca a saliva, líquido responsável por umedecer a comida e iniciar a digestão de determinados alimentos. O fígado, além de desempenhar inúmeras funções, produz um líquido, a bile, armazenada na vesícula biliar, que facilita a digestão das gorduras. Outra glândula que produz uma secreção responsável pela digestão de vários tipos de alimentos é o pâncreas. A digestão permite que os nutrientes presentes nos alimentos atravessem a parede do tubo digestório, por onde o alimento passa, impulsionado pela ação muscular. Nas paredes do tubo digestório, os nutrientes são absorvidos pelo sangue, que os transporta até as células do corpo todo. Veja os principais órgãos do sistema digestório e as chamadas glândulas anexas, como o fígado e o pâncreas, que auxiliam nos processos de digestão. Depois de passar pela boca e ser engolido, o alimento passa pela faringe e pelo esôfago, chegando ao estômago, onde a digestão continua. Em seguida, é empurrado para o intestino delgado, que juntamente com o fígado e o pâncreas, atua na digestão do alimento. Após a digestão, ocorre a absorção da maior parte dos nutrientes. Na próxima etapa da digestão, o alimento chega ao intestino grosso, onde boa parte da água contida nos alimentos é absorvida pelo corpo e ocorre a formação das fezes, compostas de tudo que não foi digerido nem absorvido pelo organismo. As fezes são eliminadas passando pelo reto e chegando ao ambiente externo pelo ânus. Sistema respiratório. As células do corpo humano, assim como as de muitos organismos, utilizam o gás oxigênio para obter energia, por meio de um processo chamado respiração celular. Nos seres humanos e em outros animais, o sistema respiratório é responsável pela obtenção do gás oxigênio do ambiente, que será usado nesse processo. Também é esse sistema que elimina do corpo o gás carbônico, produzido durante a obtenção de energia. Acompanhe a descrição. O ar penetra no corpo pelo nariz ou pela boca, chega à faringe e depois passa pela laringe. Na laringe se encontram as pregas vocais, também chamadas cordas vocais, que podem vibrar durante a saída do ar, produzindo os sons da voz. Em seguida, o ar passa pela traqueia, pelos brônquios e pelos bronquíolos. Dos bronquíolos, o ar é conduzido aos alvéolos pulmonares. O ar que chega aos alvéolos contém gás oxigênio, que acaba sendo absorvido pelo corpo e vai para o sangue. Ao mesmo tempo, o sangue em contato com os alvéolos contém gás carbônico, que é passado para eles e acaba sendo eliminado na saída do ar, expiração. Nos alvéolos ocorre, portanto, a troca do gás carbônico do sangue pelo gás oxigênio do ambiente. O ar entra nos pulmões e sai deles,
por causa da contração de músculos. O diafragma, um órgão muscular localizado abaixo dos pulmões. E os músculos intercostais, que ficam entre as costelas. Esse processo de entrada e saída do ar é chamado ventilação pulmonar. Sistema cardiovascular. Você já deve saber da importância do coração e do sangue para a vida, Mas você sabe como o sistema cardiovascular ou circulatório funciona no corpo humano? O coração, os vasos sanguíneos e o sangue formam esse sistema. Através dos capilares, que são tubos microscópicos, ocorre a passagem de nutrientes, gás oxigênio e gás carbônico, e outros compostos entre as células e o sangue. O gás oxigênio e os nutrientes passam do sangue para as células, enquanto o gás carbônico e outros compostos percorrem o sentido inverso. Veja e acompanhe a descrição do trajeto do sangue no corpo. O coração é um órgão dividido em 4 câmaras, sendo 2 átrios e 2 ventrículos. Esse órgão é constituído de tecido muscular, que se contrai de forma rítmica, impulsionando o sangue dos átrios para os ventrículos e depois para todo o corpo por meio dos vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares. Em seu trajeto, o sangue se sai do coração, segue pelas artérias para todo o corpo e volta ao coração pelas veias. Essa é a chamada circulação sistêmica. Nela, o sangue rico em gás oxigênio chega às células, enquanto o sangue pobre em gás oxigênio é levado ao coração. Do coração, o sangue pobre em gás oxigênio é levado por artérias pulmonares até os pulmões, onde se torna rico em gás oxigênio e retorna ao coração pelas veias pulmonares. É a chamada circulação pulmonar. Essas trocas gasosas são chamadas de hematose. O sangue é o tecido responsável por transportar materiais de uma região do corpo para a outra. Ele é composto do plasma, que é uma parte líquida com nutrientes, resíduos e várias substâncias dissolvidas em água, e dos chamados elementos figurados, que são componentes com diferentes funções. Os elementos mais numerosos do sangue são as hemácias, ou glóbulos vermelhos. As hemácias transportam o gás oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo. Em seu interior, há uma substância que transporta o gás oxigênio chamada hemoglobina. A hemoglobina também transporta uma pequena porção do gás carbônico, mas a maior parte desse gás é levada pelo plasma. Problemas nesse transporte podem ter diferentes causas, ocasionando diversos efeitos. Na anemia, por exemplo, há menor número de hemácias ou menor quantidade de hemoglobina em cada glóbulo. Consequentemente, há diminuição na quantidade de oxigênio que vai para as células, o que pode causar cansaço e tontura, entre outros sintomas. Os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, são responsáveis pela defesa do organismo, usando diferentes mecanismos para destruir micro-organismos que invadem o corpo. Alguns leucócitos podem combater diretamente bactérias e outros organismos. Outros leucócitos produzem os chamados anticorpos, que combatem micro-organismos e substâncias estranhas que invadem o corpo. Você já deve ter caído e ralado os braços e as pernas. O sangue participa da cicatrização das feridas, regenerando os tecidos afetados. As plaquetas são os elementos que ajudam a interromper o sangramento. Sistema urinário. Você já percebeu que, quando bebemos muita água, produzimos mais urina? Isso ocorre porque o excesso de água é eliminado pelo sistema urinário junto com outras substâncias. Os processos que acontecem dentro do corpo, em conjunto com a alimentação, produzem substâncias que podem se tornar tóxicas ou podem estar em excesso no corpo. Nesses casos, elas são eliminadas pela urina em forma de excretas, e esse trabalho é feito pelos rins. A excreção das substâncias tóxicas ou em excesso, as excretas, ajuda a manter constante a composição química do organismo. Essa capacidade, fundamental para a sobrevivência dos organismos, é chamada homeostase. Nos rins, várias substâncias do sangue passam para o interior de milhões de tubos microscópicos. Aquelas que não são tóxicas nem estão em excesso retornam ao sangue. O líquido resultante é a urina, formada em cada rim, que passa para os ureteres, fica armazenada na bexiga urinária e sai pela uretra. Sistema endócrino. Embora sejam estudados separadamente e tenham funções próprias, todos os sistemas do corpo humano são integrados. Um dos responsáveis por essa integração é o sistema endócrino, juntamente com o sistema nervoso.
Ele é formado por um conjunto de glândulas que produzem e lançam hormônios no sangue. Os hormônios são substâncias que influenciam na atividade de vários órgãos. A figura mostra a localização das principais glândulas do corpo humano que produzem diferentes hormônios. Exemplos de ações que são controladas por hormônios produzidos na glândula hipófise: o crescimento do corpo, a perda de água pela urina, a produção de leite na amamentação e as contrações do útero no parto, além de controlar outras glândulas do corpo. Já a glândula tireoide produz hormônios que estimulam o consumo de gás oxigênio pelos órgãos e aumentam a frequência e a intensidade dos batimentos cardíacos, além de controlar a formação dos ossos durante o crescimento. As glândulas paratireoides são 4 pequenas glândulas localizadas na parte de trás da glândula tireoide. Elas produzem o hormônio que regula a quantidade de cálcio no sangue. Já as glândulas suprarrenais produzem adrenalina, hormônio que prepara o corpo para enfrentar situações de perigo, em que a reação necessária pode ser de luta ou de fuga. É pelo efeito da adrenalina que percebemos, entre outras sensações, o coração acelerar em uma situação de risco. O pâncreas é uma glândula mista. Esse órgão é uma glândula anexa ao sistema digestório, lançando o suco pancreático no intestino delgado. O pâncreas também é responsável por liberar no sangue um hormônio chamado insulina. Quando nos alimentamos de doces, pães, massas e mandioca, eles são processados pelo sistema digestório. No intestino delgado, a glicose obtida desses alimentos vai para o sangue. A ação da insulina faz com que a glicose que está circulando no sangue entre nas células, onde será utilizada como fonte de energia. Este é mais um exemplo de homeostase no organismo. O pâncreas também produz o hormônio glucagon, que tem um efeito oposto ao da insulina. Quando cai a taxa de glicose no sangue, ele promove o seu aumento, transformando o glicogênio armazenado no fígado em glicose. Tanto o excesso quanto a falta de glicose no sangue prejudicam o funcionamento do organismo. Quando o pâncreas deixa de produzir insulina ou passa a produzi-la em quantidade insuficiente, a taxa de glicose no sangue aumenta, o que caracteriza a doença conhecida como diabetes mellitus. O tratamento da diabetes consiste em monitorar e controlar a taxa de glicose no sangue com injeções de insulina ou outro medicamento, ou, às vezes, apenas com uma dieta que evite alimentos ricos em açúcar. Exercícios físicos também são recomendados. Tudo, é claro, sob supervisão médica.